Como pensam as personalidades ácido nítrico? Ácido nítrico é a combinação de ácido e nitrogênio. Então, como são essas pessoas? Essas pessoas, elas são desconfiadas, céticas e veem perigo em toda parte. Estão sempre prontas para contra-atacar. Então, desconfiança e perigo são temas de nitrogênio. Mas qual a sensação básica de ácido nítrico? Ácido nítrico sente exaurido, de tanto sentir preso, sufocado, sem saída e sob constante tensão no seu relacionamento, trabalho, saúde. Resumindo, exaurido, exaustão, tema dos ácidos. Então, eles se sentem exaustos pela constante superstição quanto à sua saúde. Aí nós temos o tema corpo. Corpo é tema da série 2, onde se encontra nitrogênio. Então, por exemplo, sentem extrema ansiedade pela saúde e sentem que qualquer coisa pode dar errado com a sua saúde. Ficam alertas. Eles veem perigo até mesmo para outras pessoas. Como isso pode ser visto? Pelos sintomas. Se importa com os outros. Ele é solidário. Muito medo da morte. Então, qual é a imagem da personalidade ácido nítrico? É um indivíduo do reino mineral. Reino mineral nós temos estrutura, organização e perfeccionismo. Pertence ao grupo dos ácidos. Ácido nós temos hiperatividade, sobreesforço e exaustão. Do miasma cancerínico. No miasma do câncer nós temos um esforço sobre-humano. Então, ele sente constante estado de ameaça e perigo, que são temas de nitrogênio. E ele suprime a sua raiva e seu ódio, ou ao contrário, ele parte para o contra-ataque, agindo de forma implacável, sifilinismo, chegando ao miasma cancerínico. Conclusão: qual a situação de ácido nítrico? É a de alguém que está travando uma longa e árdua batalha judicial, ou que está envolvido em uma longa disputa com alguém que o prejudicou. E aí, o que ele faz para sobreviver? Ele sobrevive sendo vingativo, perverso, duro, implacável em relação ao seu inimigo. É uma luta desesperada, não pode errar, e para sobreviver, se esforça para ser perfeito, levando ao miasma cancerínico. Shankara relata em seu livro A Essência dos Remédios Homeopáticos que essas pessoas são reservadas e, em alguns deles, ele observou um olhar muito forte, um olhar quase insensível, um olhar cruel. Ácido nítrico é muito parecido com o medicamento carcinosino. Então, como nós vamos diferenciá-los? Bom, em carcinosino, temos o tema central miasmático encontrado em nítrico ácido, que é o seguinte: uma luta desesperada que exige um esforço sobre-humano pela sobrevivência. Porém, em carcinosino, como qualquer nosódio, representa o núcleo do miasma que pertence, ou seja, abrange uma esfera miasmática inespecífica. Já em ácido nítrico, temos uma esfera miasmática específica, que é o seguinte: exausto pela ameaça constante. Resumindo, quando for específico, vamos indicar ácido nítrico. Se for inespecífico,
indicaremos carcinosino. Vou relatar um caso clínico do livro do Shankara para que vocês compreendam melhor esta personalidade. O caso clínico diz o seguinte: um paciente do sexo masculino, 45 anos, disse o seguinte: doutor, estou com essa tosse há 19 dias. É uma tosse seca. Fui de médico em médico e tomei todo tipo de remédio e nada adiantou. Absolutamente nada adiantou. Então joguei tudo fora e vim até aqui te procurar. Então, o que nós vemos até aqui? Primeiro, ansiedade sobre a saúde. Segundo, pensa nas coisas como preto ou branco, ou seja, ódio ou simpatia, bom ou muito ruim. Ou você é um amigo muito bom ou um inimigo muito ruim. Ódio pelas pessoas que o ofendem, indiferente ao pedido de desculpas, obstinados. Então, como é este paciente? O paciente ácido nítrico tem ansiedade sobre saúde, tem malícia, raiva, irritabilidade, ódio pelas pessoas que o ofendem, indiferente ao pedido de desculpas. Tudo isso vem da situação de uma pessoa que está travando uma batalha judicial ou alguém que está tendo uma briga de longa data e cuja sobrevivência depende de ser obstinado, odioso, malicioso e indiferente ao pedido de desculpas. Então, quais componentes são necessários para compor esse sintoma? Primeiro, vemos ódio. Segundo, ofende-se facilmente. Terceiro, rigidez de pensamento. Quarto, obstinação. Quinto, dureza. E isso é confirmado nas rúbricas desprezo e a consolação agrava. Então, são componentes que compõem, essas rúbricas são componentes que compõem o paciente ácido nítrico. Vocês verão que a pessoa odeia não apenas algumas pessoas, mas também o modo como algumas coisas são. Muito importante o que eu vou dizer agora. Shankara relata em seu livro ter tratado muitos pacientes com ácido nítrico que não tinha nenhuma malícia, que é uma das características bem conhecidas deste medicamento. Então, inicialmente, Shankara ele surpreendeu que a prescrição fosse dar algum resultado. Embora tenha prescrito o medicamento, porque todas as características se encaixavam apenas em ácido nítrico. Então, Shankara percebeu que essas pessoas eram muito calmas, eram pessoas pacíficas, eram suaves e gentis. Ele percebeu que essas pessoas vinham de um grupo religioso que tem a não violência como um dos seus princípios. Não é útil nessa situação ser vingativo, ter ódio. Então, essas pessoas é prejudicial à imagem delas, esse tipo de imagem. Então, essas pessoas possuem extrema brandura e caridade, características opostas a ácido nítrico. Elas estão compensando a maldade interior. A intensidade quase maníaca com que essas pessoas são caridosas
indica a força necessária para manter a malícia escondida. Resumindo, o que é compensação? Compensação é um ato voluntário e surge como uma defesa contra sentimentos ou impulsos involuntários. O que dá a pista de uma pessoa estar compensando é a necessidade dela recorrer a um ato com mais frequência do que o normal. Por exemplo, quando uma pessoa diz espontânea e repetidamente: doutor, de que adianta ficar ofendido? Eu nunca deixei essas coisas me afetarem. Quando alguém me ofende, acho melhor ignorá-lo do que dizer algo e criar um conflito. Então, eu sempre perdoo e esqueço. Ele não apenas diz isso uma vez, mas nos dá inúmeras ocasiões em que se ofendeu e deixou passar. Quando olhamos para esse tipo de afirmação, devemos nos perguntar: por que esse tema de perdoar e esquecer é um problema tão grande? Conclusão: que tipo de homem é aquele que constantemente tem que se lembrar de perdoar e esquecer? Só pode ser uma pessoa muito sensível e cuja tendência natural é ser maldosa e vingativa, ou seja, um paciente ácido nítrico. Por exemplo, no paciente ácido nítrico, ele vai dizer a si mesmo o tempo todo que não há sentido em se vingar. A compensação envolve um comportamento restrito, restringe nossa liberdade de estar no aqui e agora. Ao tentar encobrir sua maldade, a pessoa ácido nítrico se sente restrita. O mesmo vale para anacárdio. Por exemplo, na medida em que anacárdio é compelido a ser gentil, ele está doente. E a potência do medicamento será determinada em proporção à intensidade da doença. Outro exemplo. Uma mãe sépia. Uma mãe sépia com indiferença como característica básica, muitas vezes, tentará fazer muito mais por seus filhos para esconder, às vezes até de si mesma, sua indiferença aos filhos. Na medida em que ela tenta fazer isso, mostra a intensidade do estado e, portanto, indica a potência necessária do medicamento. A extensão em que a reação é restrita determina a intensidade de seu estado e, portanto, quanto maior a sensação de restrição, maior a potência do medicamento. Pessoal, espero que tenham gostado de aprender um pouco mais sobre a personalidade ácido nítrico. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.